Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Marcelo, bom dia, boa tarde, boa noite. Fernando, vamos lá. Palavra com vocês para dar um oi para o nosso público. Agradeço aí, Ricardo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vai boa noite. E boa madrugada, porque tem gente que aí assiste de madrugada, né, no YouTube, né? Mas é uma satisfação o convite, né, desse livro aí, que o Fernando vai começar também a falar aí. Obrigado também, o Fernando aí, grande mestre aí. Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Boa madrugada, como disse o Marcelo, né? Mais um grande desafio, né, que a gente tem aí junto com a Sinopsis, assim, nesse processo todo, esse livro. E obrigado ao Marcelo também, que topou esse desafio de fazer o livro com a gente. E espero que vá e tenha cada vez mais sucesso na nossa parceria com a editora, porque eu não tenho dúvida que é uma editora que faz total diferença nesse meio da psicologia e também em outros meios, porque também tem materiais que as pessoas podem estar usando sem necessariamente estar usando num consultório, né? Esse livro é um exemplo deles, né? Então, grande parceria que a gente tem. Muito bom. Antes de começar, já está vendo ali, ó, lá no cantinho, lá tem o Compre o Livro, é o QR Code da obra, é a página que está lá, todas as informações do Você Mais Feliz. E, para você já não perder o embalo, vai aparecer aqui embaixo o cupomzinho, ó, entrevista 40, 15% de desconto para comprar esse livro e os outros da editora. E esse cupom vale até quando? Vale até quando você estiver vendo esse vídeo. Estamos em 2023, talvez seja 2085, vai estar valendo enquanto tiver o vídeo no ar e o site funcionando, e o livro na editora, né? Talvez até lá já estaremos na 4ª, 5ª edição, não sabemos. Mas enquanto estiver funcionando, pode entrar e comprar com 15%, tá bom? Sem mais delongas, soltar a primeira perguntinha aqui do meu card. A gente ganha uma cola aqui toda organizada, tem que seguir e tal. Vamos lá. No começo a gente segue, depois a gente escolhemos um pouco. Meu querido Fernando, qual o objetivo do livro e como ele pode auxiliar os leitores? Esse livro, ele partiu de uma ideia, né, cara, a partir de outro livro que eu tenho com vocês, que é Concurso Faça Sem Medo, aonde ele é direcionado para pessoas que se preparam para provas, vestibulares e concursos. E na medida que esse livro foi sendo lido e eu tive como ter os feedbacks do livro, as pessoas começaram a me dizer que era um livro que podia ser usado para a vida, de uma forma geral, né? E aí a ideia foi que a gente pudesse estar reescrevendo o livro de capa verde, como eu chamo, né, que é Concurso Faça Sem Medo, de uma forma em que as pessoas pudessem estar acessando esse conteúdo e usassem para a sua vida, né? Ou seja, que elas pudessem, de alguma forma, estar utilizando essa questão e esse material todo. O Concurso Faça Sem Medo eu montei e criei ele ao longo de quase 15 anos de trabalho, com a minha experiência, eu fui anotando ideias, atendendo alunos, atendendo concurseiros, e aí isso tudo surgiu. Então, trata muito da questão da emoção e das pessoas do seu dia a dia. E aí, Você Mais Feliz veio exatamente para preencher essa lacuna onde as pessoas têm a condição de estar vendo um livro, onde a gente vai ter total condições de estar ali lendo coisas que podem nos ajudar no nosso dia a dia, coisas práticas, objetivas. Tem dicas da questão também da própria psicologia cognitivo-comportamental, da terapia cognitivo-comportamental, que a pessoa tem ali exercícios que ela pode fazer. A gente fez um apanhado geral de dicas, de informações, de reflexões de uma forma geral também, e também instrumentos para que você possa modificar e você possa, de alguma maneira, transformar a sua vida a partir desse livro. Então, o grande objetivo desse livro é poder auxiliar para que as pessoas tenham uma qualidade de vida melhor, para que as pessoas tenham uma condição de levar esse dia a dia, a vida como um todo, que às vezes é muito pesada, de uma forma mais leve e, por que não, mais feliz, né? A gente tem essa ideia de poder estar transmitindo isso para o maior número de pessoas possíveis ao longo dessa caminhada, de pessoas que possam estar lendo esse material, que é uma coisa que eu julgo extremamente legal, Marcelo também, ou seja, a gente tem todo um processo que vai estar ali criando e disponibilizando para as pessoas terem isso, né? Foi exatamente isso o convite, né, do Fernando, e a gente pensou com carinho de construir esse livro. O Ricardo comentou antes, mas é um livro de autoajuda, o que é, né? E a gente pensou assim, que é mais um livro de psicoeducação. Eu gosto mais dessa palavra psicoeducação, porque é para um público, né, de pacientes, é para o público de outros psicólogos, mas e também é um livro de desenvolvimento pessoal, né? E
acredito que a palavra autoajuda ficou um pouco marcada em relação a outros escritores, a qualidade do conteúdo em si, mas eu sempre digo, né, qual é o livro que não é de autoajuda, só se for um livro realmente muito ruim, né? Então, todo livro a gente sempre traz alguma coisa de positivo, né? E é isso. É um livro, para nós, é um livro de psicoeducação, a gente construiu ele assim, um livro de autodesenvolvimento pessoal e também profissional. Exatamente, esse é o objetivo. Muito bom. Primeira pergunta do card a gente já passou. Autoajuda foi uma provocação no mais sentido da palavra, entendeu? Vou provocar, porque quem está assistindo aqui, né, via de regra, são os profissionais da psicologia. O nosso canal atinge mais esse público, né? Estudantes, psicólogos, né? Pessoas que estão nessa área. E como o título e o emoji, né, tem toda aquela característica desses livros de autoajuda, como o mercado está acostumado, até para quebrar um pouco o paradigma. Né? Muitas vezes, talvez, as pessoas estejam vendo o livro no site, né, e não estão entendendo a mensagem dele. Aliás, eu já vou derrubar minha produção aqui, porque a propaganda do primeiro capítulo era para fazer depois, eu já vou fazer agora. Né? Você que está vendo aqui a nossa entrevista, está em dúvida desse material, quer conhecer um pouquinho mais antes de pegar e comprar o cupom com aquele... comprar o livro com aquele cupom que a gente passou, tá aí. Entra na página do livro, nesse QR Code, e baixa o primeiro capítulo do livro. Né? Tá lá de graça, você vai lá, baixa, tá ali o livro na mão do Marcelo. Né? Você vai conhecer o currículo dos autores, vai ver todo o sumário, a apresentação e o primeiro capítulo, e a partir daí você tem condições de fazer a tua compra, né? Com mais certeza de que o livro vai te servir, como eles já mencionaram na prática aí, clínica também com os pacientes, tá bom? Meu querido Marcelo, segunda perguntinha já vai para você, vamos fazer um ping-pong aí, né? Você tem alguma pessoa ou situação que considere ter tido uma grande influência na construção do livro, né? Se sim, você poderia nos contar um pouco sobre isso, né? Obviamente não vai dar nome, CPF, endereço da pessoa, mas conta um pouquinho para nós aí. Quando a gente acertou, eu e Fernando, a construção do livro, uma das coisas que eu disse assim, Fernando, como eu venho da área jurídica, né, tem formação em direito, eu falei assim, o que eu não quero é fazer um livro com psicologias, né, porque não é um juridiquês, mas eu não queria que fosse um trabalho assim que precisaria de um dicionário toda hora verificando os termos e tal. E como vem da TCC, da terapia cognitiva comportamental, apesar de ser uma abordagem bem tranquila dentro de todas as outras, né? Ela às vezes pode trancar, né? Não é por acaso que tem livros, manuais para o terapeuta e manuais para o paciente, né? Então a nossa ideia era que fosse um livro para paciente, que o psicólogo recebesse esse livro, ele olhasse assim, esse livro é um bom livro para eu explicar melhor, né? Como funciona a terapia cognitiva e o próprio paciente seguir atrás, né? Porque na terapia cognitiva a gente acredita que a gente faz um trabalho colaborativo junto com o paciente. E esse livro seria esse instrumento, né, de colaboração, né, de uma biblioterapia. Então, essa era a ideia desse livro. Pensando especificamente, nós pensamos de forma em relação a casos, e a gente traz na primeira parte do livro, né? O livro é dividido em 3 partes. Na primeira parte, a gente trabalha mais o dia a dia de situações comuns. E ali a gente coloca nome de pessoas aleatórias de forma a exemplificar os casos dentro dos assuntos. Mas, de algum modo, eu falei para o Fernando e eu queria escrever, ajudar a descomplicar a psicologia, que eu pensando em algumas pessoas de forma específica, eu pensei assim, na portaria do meu prédio, eu tenho uma menina que trabalha ali como segurança há muito tempo, e eu sei que ela ama ler livros, ela está sempre lendo, sempre na viagem do ônibus, indo para o trabalho, enfim, e ela está sempre lendo. E eu disse assim, eu queria que esse livro fosse acessível para essa pessoa, né? Que ela lesse e entendesse e gostasse. E foi justamente isso. Depois que a gente lançou, eu entreguei o livro para ela já me deu o feedback e adorou o livro. Eu perguntei para ela várias vezes se ela estava entendendo ou não.
e de boa, né? Ela entendeu perfeitamente isso, a gente deixou assim, nos deixou muito felizes, e essa era a ideia, e acho que acredito que a missão foi cumprida em relação a isso, né? Com certeza, né? A gente conversava sobre isso realmente, assim, de que foi uma fala do Marcelo, e eu achei extremamente importante que isso acontecesse, porque as pessoas que acabaram me pedindo, ou pedindo, não digo, as pessoas que acabaram sugerindo fazer esse livro, eram pessoas que estavam se preparando para concurso, então já tinha um certo nível ali. Marcelo disse, não, vamos fazer uma coisa qual possa atingir todos os públicos aqui, né? E aí, isso foi o que a gente fez, né? Assim, a gente conseguiu trazer, o Marcelo conseguiu trazer, a gente conseguiu ir construindo algo que ficasse muito próximo a todos os públicos, né? Então, as pessoas que me inspiraram a fazer esse livro foram as pessoas que estavam lá estudando e que me disseram, faz isso para a vida, isso é para a vida de qualquer pessoa. Então, as pessoas podem ser beneficiadas com a questão da leitura do livro. Então, esse foi o grande boom que eu parei, sentei e a gente começou a construir esse livro numa boa para que as pessoas tivessem realmente uma condição de se aproximar dessa psicoeducação, se aproximar desses conceitos e desse processo todo de identificação, né? As pessoas, os feedbacks que eu tenho do livro são, as pessoas se identificam com aquilo que está no livro, as pessoas gostam demais daquilo que está no livro, elas se enxergam naquilo do dia a dia, elas percebem que aquilo ali tudo é uma coisa viável, é palpável, e elas conseguem fazer as mudanças ou se propõem a pelo menos olhar para elas e trazer algum tipo de transformação, que é o que nos interessa realmente. Oi, gostou desse vídeo? Aqui e aqui existem mais 2 links para você continuar assistindo um excelente material sobre psicologia. E aqui embaixo, um cupom de desconto para você comprar em nosso site. Tchau!